pessoal, aqui é o Miguel e hoje a gente vai ler São Marcos capítulo 6. Ontem a gente começou o nosso canal com São Marcos capítulo 5 e vamos dizer que funcionou, porque acabou vindo visualizações e um inscrito novo. Bom, então vamos ler hoje a Bíblia, São Marcos capítulo 6. Vamos abrir aqui no São Marcos capítulo 6 e iremos ler aqui. São Marcos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13. Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe viam estas coisas? Que sabedoria e lhe foi dada. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse carpineiro, filho de Maria, ou irmão de Tiago, ou de José, ou de Judas, ou de Simão? E não estes aqui conosco e suas irmãs escandalizaram-se nele? E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirando e da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los 12 e 2. Deu-lhe poder sobre o espírito imundo, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, não alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhe na casa: Em que entrardes, ficai nele até pardistes dali. E quando alguns voos não receberem, nem vós ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estive debaixo dos vossos pés, em testemunhos contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra que para daquela cidade. E saindo eles pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Agora nós vamos ler a morte de João Batista, aquele cara que ele batizou Jesus. Na verdade, naquele homem, acabei confundindo. A morte de João Batista, do versículo 14 ao versículo 29. Ouviu isto o rei Herodes, porque não de Jesus se tornou notório, e disse: João, o que batizava e ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: um profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto dele: este é João, que mandei degolar e ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandaram prender a João, a encerrar maniata dos cercares. Causa de Herodes, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois Jesus dizia a Herodes: Não, te é lícito possuir uma mulher do teu irmão. E Herodes espiava e queria matá-lo.
mas não podiam, porque Herodes temia João, sabendo que era verão, justo o santo o guardavam com segurança, e fazia muitas outras coisas atendendo de boa mente e ouvia. E chegando com ocasião favorável em que Herodes, nos dias dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha de mesmo Herodes, e dançou e agradou Herodes. E aos que estavam com ela à mesa, disse então o rei e a menina: Pode-me o que quiseres, eu o te darei. E juro-lhe dizendo tudo: o que me direi, te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executou e o mandou que trouxe ali a cabeça de João. E ele foi e degoliu na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina. E a menina deu sua mãe. Os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro. E agora, pessoal, a gente vai ler a primeira multiplicação dos pães, do versículo 30 ao versículo 44. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E disse-lhe: vinde vós aqui à parte num lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram só num barco para o lugar do deserto. E a multidão viu e partiu. E muitos conheceram e correram para lá de pé de todas as cidades. E ali chegavam primeiros do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muita coisa. Como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-se-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhes vós que comer. E eles disseram: iremos nós compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e dos 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que eles pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Agora nós vamos ler o último versículo do capítulo 6, que é: Jesus anda por cima do mar.
do versículo 45 ao versículo 56. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda e Betsaída. E quando os despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. E vendo-se que fatigavam a remar, porque o vento lhe era ao contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram ao andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, e eles estar com eles. O vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhosos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes do seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra e Genezare, e ali atracaram. E saindo ele do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde o que quer que sabiam que ele estava, o que achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe os que deixassem de tocar, ao mesmo na orla do vestido, e todo o que lhe tocavam sarava. Deus seja louvado. Amém. E bom, pessoal, esse foi o capítulo 6, São Mateus capítulo 6 da nossa Bíblia. Hoje a gente leu com ânimo, né? Vamos falar. E não percam o próximo vídeo da Bíblia, que vai ser São Marcos capítulo 7. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e deixa o like. Para você se inscrever no canal, aperte o botão vermelho e ative o sininho, até ele ficar um cinza escuro. Aí você não vai perder nenhum vídeo do nosso canal. Aqui tem muito conteúdo que você vai gostar. Valeu, falou, fui, até o próximo vídeo. Até amanhã.